Maravilhoso Deus. Estamos vivendo um dia difícil e o tema da nossa aula é que estamos em guerra, fardados para a guerra. Glória a Deus. Antes de eu começar a falar qualquer coisa com relação à aula de hoje, eu quero primeiro me apresentar para os irmãos. Alguns dos irmãos me vê aqui na igreja, mas não me conhecem ainda. Meu nome é Elton Cardoso, a minha esposa é a irmã Heloísa, que você todos já devem ter visto. E quero dizer uma coisa para os irmãos, que a primeira vez que eu estive aqui nessa igreja tem mais ou menos 3 anos, né, Suada? Primeiro encontro de casais, né? Que nós viemos aqui. E quando nós chegamos aqui, a recepção que nós tivemos aqui foi uma recepção fora do comum. Mas fora do comum, como? Porque em vários lugares que nós já fomos, né, nós podemos fazer isso, uma analogia, podemos analisar aonde você é recebido, irmão, onde você passa. Você vê que nós, na nossa vida secular, quando você vai, por exemplo, no mercado, quando você vai ao banco, então ali você vai lidar com pessoas que às vezes não têm nenhum respeito por você, mesmo não te conhecendo, nunca te viu, mas naquele momento que ela está diante de você, a pessoa parece que se transforma, e você às vezes não faz nada para cooperar com aquilo. Então, quando nós recebemos o carinho, né, quando nós recebemos diante de nós esse conforto, né, esse abraço, né, que só quem tem o Espírito de Deus tem, entendeu? A tendência é que o Espírito de Deus, ele nos envolva mais e mais e mais. Eu digo para os irmãos que eu estou muito feliz de estar congregando aqui com vocês. Tá? Eu, a minha esposa, a minha família, estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Um povo humilde. Uma das coisas que me cativou muito, logo que eu cheguei aqui, já vamos iniciar, tá, irmão? Logo que eu cheguei, eu preciso falar isso para os irmãos, que vocês tenham uma visão, né, do irmão Elton e da família dele. Então, logo assim que eu cheguei aqui, uma das coisas que me cativou muito foi esse tipo de ensino aqui. Porque eu já tenho uns 23 anos de convertido. E a minha raiz é da Assembleia. Eu vim da Assembleia. Então, o que acontece? Na Assembleia, lá não se usa esse tipo de ensino, por exemplo, escalonado, na aula bíblica. Existe uma pessoa que toma a frente daquele processo de ensinamento, anos e anos. Então, quando eu cheguei aqui e vi esse tipo de ensino, os irmãos, cada um aprendendo, um com o outro, que isto é aprender na prática, irmão. Isto é aprender na prática. Nós vivemos, aprendemos e viemos aqui. Eu tive um professor de teologia no seminário que disse que quem não senta não tem condição de ficar de pé para ensinar. Quem não senta para aprender não pode ficar de pé para poder ensinar. Então eu exorto aos irmãos nesta manhã, não deixem de sentar para aprender. Não deixem. Toda sexta-feira nós estamos aqui reunidos no seminário. Por quê? Alguns de nós aqui já fizeram seminário, não precisava estar aqui. Pastor Geraldo, pastor Biratã, mas nós estamos aqui. Diaconisa Joelma, mas nós estamos aqui fazendo. Mas por que nós estamos aqui? Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A cada manhã ela se renova. Eu uma vez fiz uma campanha de pregação na igreja e coloquei um versículo só. E chamei 5 pregadores diferentes para poder pregar naquele versículo. Se eu for contar uma coisa para os irmãos, vocês não acreditam. Cada um que pregou a palavra naquele versículo,
trouxe uma mensagem diferente, para vocês verem como a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, não deixe nunca, irmão, de aprender, de ler. Leiam, leiam, leiam. Está no ônibus, abre a sua Bíblia e lê. Está em casa, está ocioso, né? Está ocioso. Esquece um pouquinho aquela tela. Se separa, vai lá, pega a Bíblia e começa a ler e meditar. E, uns tempos, você vai se surpreender com o grau de conhecimento e intimidade que você vai ter com Deus lendo a palavra. Amém? Glória a Deus. Então, vamos abrir a revista aí na nossa segunda lição. A primeira lição nos enriqueceu muito bem, né? Nós falamos sobre a guerra interna, o homem interior e o homem exterior. E na segunda lição, nós vamos estar falando da guerra contra os inimigos deste mundo, que não são poucos, irmão. São bastante numerados os amigos deste mundo. Então, nós devemos estar, neste momento, identificando esses inimigos deste mundo que a igreja precisa entender. Quando Paulo diz, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, Paulo está dizendo o seguinte, que às vezes o acontecimentozinho que acontece à sua volta, às vezes dentro do seu lar, às vezes dentro do seu lar, às vezes, né, na escola, na faculdade, no trabalho, você que é espiritual, discerne isso espiritualmente, irmão. Não leva para o lado da carne que você vai agir como a pessoa agiu com você. Então, o espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Você olha e vê, opa, estou numa luta. Está acontecendo uma guerra aqui, está acontecendo uma batalha. Então, diante disso, o que você faz? Você já se coloca na prontidão e já veste a armadura, porque você realmente vai estar em guerra. E você precisa estar preparado nesse momento. Amém? E esta lição de hoje, nós vamos discorrer sobre isso. Vamos falar sobre os inimigos deste mundo. Lá na página 15, né? Página 15. Nós não vamos nos prender muito aos textos, irmão, porque eu observei aqui que essa leitura de hoje, ela é grande, são 7 páginas que o pastor Zizino Antônio dos Santos, né, o nosso amado lá da Igreja Nova Vida de Pantanal, foi que fez essa lição aqui. Então, esta lição aqui, ele se empenhou tanto em transmitir para nós o conhecimento, que não deu espaço nem para colocar o quebra-cabeça lá, a palavra cruzada, né? De tão grande que ficou a leitura. Mas, amém. Vamos aqui nos alimentar, vamos destrinchar isso aqui, no tempo que nos é devido aqui nesta manhã, para nós aprendermos um pouco. Vamos iniciar aqui a nossa lição, lendo o texto em epígrafe dessa aula de hoje. A guerra contra os inimigos deste mundo. A guerra contra os inimigos deste mundo. Quais são os inimigos deste mundo? Vários. Vários. E na aula de hoje nós vamos discernir alguns. Mas o que não está aqui na revista e nem está na Bíblia, você vai entender no seu dia a dia. Você vai encontrar esses inimigos em todos os lugares que você passar. Amém? O fundamento que nós devemos, né, entender nesse dia é a leitura bíblica que nós vamos estar meditando. Não precisa abrir a Bíblia que já está aqui. Está em 1 João 2,15 e 17, está em Gálatas 5, 19 a 21, e está em Mateus 6, 22 a 23. São esses 3 textos aqui que nós vamos meditar. Quando fala, o texto aqui fala fundamentos, no início, quando fala fundamentos, é que toda a lição para frente, todo o estudo para frente, foi feito fundado em cima desse alicerce aqui que nós vamos ler agora. Então, vamos fazer menção.
de 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, que diz o seguinte: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que texto maravilhoso! Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o seu elo com Deus não se resume só aqui nesta vida. Não se resume só aqui. Então, o elo que você, a semente que você planta aqui hoje, ela vai repercutir para a eternidade. Então, tudo que nós fazemos aqui, na nossa vida secular, vai implicar na vida após a nossa morte, irmão. Eu não estou falando aqui, né, de reencarnação, essas coisas, negativo, fora do contexto. Estou falando aqui da vida eterna concedida através de Jesus Cristo. E o texto seguinte diz, em Gálatas 5, 19 a 21, já é conhecido nosso que nós estamos baseando a leitura da revista toda nesse texto, mas vamos ler. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades. Engraçado, né? Inimizades. Isso passa quase desapercebido entre nós, irmão. Olha só, essa obra da carne aqui, inimizades. Isso passa quase desapercebido a nós. Porque, às vezes, nós vivemos num contexto que tem situações que um irmão, às vezes, não fala com o outro. Às vezes, nós passamos, não tem uma paz do Senhor, não tem um bom dia, né? E isso é mal. Isto é mal porque a pessoa está pensando que está na posição com Deus e não está. Porque a Bíblia está falando aqui. A Bíblia está falando de inimizades. E quando eu não aceito o meu irmão, quando eu não falo com o meu irmão, eu tenho uma inimizade com ele. Alguma coisa precisa ser resolvida. Alguma coisa ali tem que ser consertada entre eu e ele. Né? Jesus, de uma certa feita, quando chegou o fariseu para dar a esmola dele, chega também uma mulher humilde, simples. O fariseu coloca lá no gasofilácio daquilo que sobrou dele, da fortuna dele. E aquela mulher ela entra para colocar a sua esmola e de tudo que ela tem, ela coloca lá. E Jesus toma esse exemplo para dar um ensinamento ao povo. E ele diz, em verdade vos digo que essa deu mais do que aquele. Né? Mas por que Jesus fala isso? E Jesus inteira, outra vez dizendo, quando você vier fazer a sua oferta, chega ao altar, deixa lá a tua oferta, e se você lembrar que você tem alguma coisa, que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá, corre, se conserta com ele, enquanto é tempo, enquanto vocês dois estão no caminho. Porque senão o tempo passa, nas minhas palavras agora, o tempo passa, o dia do Senhor chega para você, você pode partir e você está com aquela indiferença com o teu irmão. O interessante nessa passagem é que Jesus ele fala, se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, não é você ter contra o teu irmão. Ele fala se o teu irmão tiver contra você. Ele não menciona que, não, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão,
vai e se conserta com ele. Não, ele fala, se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai lá e se conserta com ele. Depois vem e oferece a tua oferta. Responsabilidade que nós temos nesses últimos dias. Não é isso? Vamos prosseguir. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Mencionamos 15 obras da carne aqui nesse texto. Mas um detalhe interessante é que o apóstolo, quando ele menciona essas 15 obras da carne, o que ele faz? Mas é o seguinte, ele fala, ó, e coisas semelhantes a esta. A lista continua, irmão. A lista vai. Por isso que eu disse, o que não está mencionado aqui, o que não está na Bíblia, você discerne espiritualmente. O Espírito Santo de Deus, ele te mostra o que é certo e o que é errado. Quem tem o Espírito Santo de Deus é apto para discernir essas coisas. Texto seguinte, irmão. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Aqui está a concupiscência dos olhos, tema da nossa aula de hoje. Um dos temas, porque são 3 que nós vamos discorrer. Um dos temas, concupiscência dos olhos. E a Bíblia está repleta de exemplo de homens e mulheres, servos de Deus, que caíram nesta cilada do inferno. E deixou escrito para que nós não venhamos cair nos mesmos erros que os nossos irmãos caíram no passado. Por isso está escrito por nós. Um livro que Deus escreve desde a fundação do mundo, muito antes da fundação do mundo já estava sendo escrito. Muitos livros foram escritos até hoje. Muitos autores escreveram livros, mas todos eles já caíram do esquecimento. Todos eles já estão em desuso. Mas a Bíblia todo dia está viva e eficaz, a palavra de Deus. Entra anos e sai anos, a palavra de Deus está ali. Porque a palavra de Deus, como diz a palavra, ela se renova a cada manhã. Glória a Deus. E nessa passagem que nós acabamos de ler, eu quero trazer um exemplo para os irmãos, lá no Éden. Só um flashzinho lá no Éden. Quando a tentação da mulher ocorre, ali nós temos que o inimigo ele usa essas 3 táticas que nós vamos discorrer nessa lição de hoje. Essas 3 táticas ele usa para poder enganar a mulher. E é nisso que nós devemos estar cientes nesses últimos dias. Estar atentos à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne e à soberba da vida. Essas são as táticas que o inimigo procura enganar as pessoas nos últimos dias, e ele vem ganhando êxito nisso. E a igreja tem que se colocar em posição. A igreja tem que se levantar. A igreja tem que entender que está em guerra. A igreja tem que entender que aqui nós não temos tempo de descanso. Nosso descanso vai ser lá na glória. Aqui nós estamos em guerra, a todo instante, 24 horas por dia. Glória a Deus. Na página seguinte, tem o texto para gravar. O texto para gravar, nós também já fazemos menção dele antes, mas vamos ler aqui só para a gente memorizá-lo. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai,
mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos conversar. A introdução aí. Prestem bem atenção, porque pode ser, né, que não haja tempo da gente explicar o contexto todo, porque cada tópico aqui é grande, irmão. O pastor botou um pouquinho grande aqui, então pode ser que eu vá no versículo chave, que eu vá no parágrafo chave da leitura, que ali a gente já vai interpretar tudo. Amém? Vamos lá, introdução. A partir da criação do mundo, Satanás empenhou a tentar o ser humano, numa procura incessante de impossibilitar que o homem seja feliz. Olha só, hein? Qual é o intuito dele? Impossibilitar que o homem seja feliz. A nossa tristeza alimenta o ego dele. Aí vem Deus e diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Não é isso? Então, Paulo diz: quando estou fraco, é que estou forte. Então, nós passamos o processo, mas não deixamos nos cair. Nós passamos a luta, mas não deixamos ser derrotados. Mesmo que venha um exército contra nós, nós fazemos menção do nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Como a missão dele é roubar, matar e destruir, eu falo aqui a trinação do diabo, roubar, matar e destruir, não necessariamente nesta ordem, tá? Não necessariamente nesta ordem. Esses são os 3 itens que ele usa para destruir o ser humano. A Bíblia nos revela que Satanás logrou êxito em seu intento, levando o primeiro casal da humanidade a desobedecer o seu Criador, pecando, o que fez com que, a partir deste acontecimento, eles perdessem completamente aquela relação íntima que tinham com Deus, passando a viver de uma forma egoísta, não pensando mais no Criador, mas apenas em si mesmo. O que aconteceu com Adão e Eva pode acontecer com qualquer pessoa na atualidade. Olha só o que ele fez. Ele tira um contexto de família. Ele entra dentro de uma família que naquele momento representada por Deus e Adão. Porque o texto diz que o Senhor visitava Adão todos os dias na viração do dia. Será porque o Senhor visitava Adão? Porque no dia a dia de Adão, o Senhor o colocou lá no jardim do Éden para quê? Cultivar, guardar, não é? Eu fui vigilante 25 anos. E eu brincava com os meus superiores, dizendo para ele me respeitar, porque a minha profissão era a mais antiga do mundo. Ele falou: mas por quê? Lê lá na Bíblia, lá, o Senhor botou o homem lá no jardim do Éden para guardar e vigiar. Então, a função de Adão no Éden era essa, naquele momento. Mas todo trabalho não tem um momento de descanso, irmão? Tem um momento de descanso. Deus não visitava o homem toda hora, não visitava Adão toda hora, mas na viração do dia. Por quê? Durante o dia Adão estava lavrando a terra, estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Aí naquele momento que ele tirava, né, para ter aquele relax dele, né, como o mundo diz, era o momento que Deus chegava: ô meu filho, como é que você está? Está precisando de alguma coisa aí? Está tudo bem? Como é que está? Está faltando fruta aí? Como é que está o negócio aí? Eu vou prover para vocês. Essa era a intimidade de família. Intimidade entre pai e filho. E isso foi tirado. Isto foi tirado. E quando o diabo tira isso, essa comunhão que o homem tinha com Deus, que Deus tinha com o homem então, ele passa a viver uma vida que eu sou eu.
Ele passa a ser o quê? Egoísta. A vida dele, ele já vai tentar levar uma vida separada de Deus. Tanto é que quando ele percebe que ele está nu, coisa que era normal entre eles, não tinha aquele conceito de pecado, quando ele observa que ele está nu, que a mulher está nu, ele próprio providencia umas folhas de figueira para poder se cobrir. É a providência humana, a providência do homem, a providência sem Deus. E é isto que está acontecendo hoje nesta humanidade. Eu consigo uma vida, não preciso de Deus, não preciso de Jesus, não preciso da igreja. Não é isso que estamos vivendo hoje. O homem está pensando assim. Só que esse egoísmo dele, mais tarde, ele vê que não tem como o ser humano viver uma vida sem Deus. Em todos os instantes. Prossigamos. Lembre-se, Satanás não deixou de ser o tentador, mantendo mesmo a astúcia, visando desencaminhar as pessoas da direção de Deus. Adão e Eva nunca haviam pecado quando foram tentados pela primeira vez. Entretanto, eles cederam à tentação. Jesus, à semelhança deles, não tinha pecado em si, mas também enfrentou uma ferrenha tentação. Entretanto, não permitiu ser vencido por ela. Deixa eu abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta aos irmãos. Neste processo de Jesus, Jesus estava como homem ou como Deus? Como homem, não é isso? Este é o contexto que a Bíblia nos mostra com relação ao Salvador. Ele veio em forma humana. Por quê? Porque o intuito de Deus é mostrar que se o primeiro homem pecou, o segundo, mesmo sendo um homem sujeito a todas as provações, porque Jesus, ele passou por todos os processos que o ser humano passa. Ele foi criança, ele cresceu, brincou, ele passou por isso tudo. Mas em determinado momento, a pressão veio sobre ele, só que ele resistiu. O que Deus fala para nós é o seguinte, nos mostra, é que o ser humano pode, o mais simples, o mais fraco dos seres humanos pode vencer o diabo. É isso que Deus está mostrando para a gente, irmão. A autoridade, a força que Ele colocou em nós é inexplicável. Só que nós não fazemos uso desse atributo que Deus colocou na nossa vida. E às vezes, diante das coisas mínimas da vida, nós sucumbimos. Achamos que tudo acabou. Mesmo Deus falando 365 vezes na Bíblia, uma vez por dia, não temas. Não temas. Mas mesmo assim, o inimigo dá um jeito de nos desestabilizar. E ele, às vezes, consegue o seu intento quando ele provoca isso na gente. Vamos em frente. É importante destacar que a ferramenta de trabalho utilizada por Satanás no Éden continua a mesma, usando os mesmos artifícios para seduzir e tentar as pessoas. Ele tentou fazer isso com Jesus, se aproveitando de uma situação em que o mestre encontrava-se no deserto fisicamente fragilizado. Olha só, momento de fraqueza, de fragilidade. Sem comer há 40 dias, mas ele venceu. E ao nos ensinar a orar, orientou-nos a suplicarmos a Deus que não nos deixasse cair em tentação, mas nos livraste do mal. Amém? A mesma prova, a mesma tentação que Adão e Eva, os pais da humanidade, passaram lá no início, Jesus também passou na tentação do deserto. Ele passou também. Só que ele venceu. E por isso nós estamos aqui hoje.
o mestre venceu. Os estudiosos dizem que na cidade de Jerusalém, lá está a cova de Jesus, a sepultura de Jesus, e muitos vão lá para ver, turista, muitos vão lá tentar, né, ver alguma coisa, entender alguma coisa, e na entrada da gruta está escrito: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou, e com ele nos deu a vitória de estarmos aqui. Glória a Deus. E diante disso, a gente faz uma analogia entre a tentação do Éden e a tentação do deserto. O inimigo, ele usa as 3 artimanhas que nós vamos ler no texto mais à frente. Ele tenta Jesus nos desejos da carne, nos desejos dos olhos e a soberba da vida. Quando ele chega para Eva e começa a dialogar, antes de eu entrar nesse mérito, eu chamo isso de portas de entrada da tentação. O que é? É o ouvido, os olhos, o nariz, a boca. O nariz são poucos usados por ele, mas ele usa. Ele usa. Os irmãos, os varões tomam cuidado, né? As varoas tomam cuidado. Mas por que, irmão Elton? Sim, às vezes você está passando, aí vem uma varoa, que perfume, né? Mas que perfume cheiroso é esse? Pronto, é o que ele procurava que você fizesse. Ele primeiro, todo pecado precede uma tentação. Todo pecado precede uma tentação. Mas como? Ele tem que primeiro te maquiar para você, quando você entra, quando você faz, o negócio fica estreito, porque você já não vai ter um retorno, porque você já cometeu, você já fez. Então, a alegria dele é esse estado que você fica depois do seu erro. Ele se sente bem com isso. Então, ele, de todas as formas, ele tenta nos cercar. E uma das coisas que ele usa lá no Éden, para tentar a Eva, primeiro, o diálogo. Tem muitas pessoas que dão ouvido ao diálogo do inimigo, sabia disso? Crente, principalmente. A Bíblia nos exorta a fugir da aparência do mal. E ainda nos diz que não saia de vossa boca nenhuma palavra frívola, palavra dispendiciosa, mas que sejam palavras temperadas com sal. Muitas pessoas estão presas, às vezes, em situações que ela mesmo buscou, que ela mesmo procura. Mas por quê? Deu ouvido. Irmãos, você viu o irmão fulano, você viu a irmã cicrana? Aquilo ali prossegue, não para ali. Se você parar e começar a ouvir, aquilo prossegue. Só que isto não vem de Deus, irmão. Não vem de Deus. Aquilo ali, a artimanha do inimigo usando para te levar a pecar contra Deus, que é o sentido dele. Ele começa um argumento com a mulher, apresenta algumas coisas que Deus falou, porque na sua instância, quando nós lemos o texto, ele incrementa esse texto. Foi assim que Deus disse, foi assim que Deus falou, e a mulher começa a dialogar com ele. É tudo que ele quer. Quando nós damos ouvido às coisas da carne, às coisas do inimigo, a tendência é isso ganhar fruto dentro de nós, e a essência do Espírito Santo, ela vai ficando ofuscada na sua vida. Por quê? Porque você deu ouvido a isso. E quando você dá ouvido, ele te mostra, ele faz você olhar. Foi o que ele fez com a mulher, com Eva. Ele dialoga com ela, mostra alguns parâmetros que ele vai logo contra Deus, fala que Deus está errado, porque o intuito do inimigo é sempre esse, dizer que Deus está errado.
E eu estou certo, você está certo, porque ele quer exaltar quem? A criatura e não o Criador. E quando ele coloca isso dentro de você, esse ego dentro de você, você esquece das coisas de Deus, irmão, se preocupa só com você. Não é isso, às vezes, que acontece, coisas mínimas, às vezes, nós nos preocupamos mais conosco. E as coisas de Deus ficam em terceiro plano. Ele ganhou terreno. E ele vai nisso. Lá no deserto, nós temos esse texto da tentação de Jesus em 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Evangelhos sinóticos, porque a mesma passagem está nesses 3 evangelhos, mas de forma diferente, de formas resumidas. O evangelho de Mateus, nós vamos ter 11 versículos falando da tentação. No evangelho de Marcos, nós vamos ver 2 versículos só falando da tentação. Mas eu gosto mais da passagem do evangelho de Lucas. Mas por que eu gosto? Porque ele usa a mesma tentação que ele usou lá no Éden, só que Lucas, ele coloca um algo mais, lá no versículo 13 desse capítulo, depois vocês meditem em casa. Ele fala assim, ó, e o diabo o deixou por um período de tempo, por um pouco de tempo, sabe por quê? Uma trégua. Uma trégua. Você vence uma batalha, ele te deixa alguns tempos e fala, está tudo bem. Sabe por que ele fez isso? Porque depois que você vence uma batalha, a sua tendência é se acomodar. A sua tendência é você estacionar. E quando você estaciona, como o pastor pregou uma vez aqui, falou que o carro precisa de manutenção, a nossa vida espiritual tem que ter essa manutenção diariamente, irmão. Esse contato com Deus, esse elo com Deus, nós temos que ter diariamente na nossa vida. Não devemos viver uma vida espiritual ociosa. O que é uma vida ociosa? Se der, eu vou à igreja. Se der, eu vou hoje visitar irmão. Se der, eu vou evangelizar. Esse risca do conceito de adoração a Deus. Risca do conceito de adoração a Deus. Mas por que, irmão Elton? Sim, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus tem alma, que nem nós temos. Então a alma de Deus não tem prazer naquele que retrocede, naquele que vive uma vida prosmíqua, uma vida sem compromisso com Ele. Quando nós vivemos uma vida sem compromisso com Deus, nós abrimos brecha para o inimigo atuar na nossa vida, nessas 3 esferas que nós estamos estudando hoje. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E nós vamos, nos textos seguintes, ver aqui que homens de Deus caíram por causa disso, irmãos. E nesses últimos dias nós temos que vigiar nisso. Prosseguindo o tópico 2. Precisamos conhecer quem são os verdadeiros inimigos do homem. Essa parte aqui é muito importante, hein? Devemos conhecer quem é o verdadeiro inimigo do homem. Meu Deus! Porque às vezes eu tomo como meu inimigo meu irmão que está na mesma luta comigo do meu lado. Não é? Os irmãos ouviram falar daquele filme Guerra de Troia? Os irmãos assistiram esse filme, ouviram falar? Esse filme tem uma grande lição para a gente, irmão. Como a batalha ocorre. Porque às vezes o inimigo não consegue destruir a sua armadura, a sua muralha. Troia era conhecida como uma cidade de muros altos, muito bem guardada. E depois da Grécia tentar invadir várias vezes, não conseguiu, sem intento. Os sábios sentaram e começaram
a conversar sobre aquilo. Nós temos que ter um jeito de furar esse bloqueio deles. Temos que dar um jeito de passar por esse bloqueio dele. Aí o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir uma trégua, vamos pedir paz. E nessa paz que nós vamos pedir, vamos montar um cavalo de madeira e vamos encher esse cavalo de soldado. Vamos encher esse cavalo de soldado e vamos enviar até a cidade. Eles vão abrir o portão, obviamente, porque o rei adora receber presente, então ele vai abrir o portão para receber esse presente. Quando ele abrir o portão, o cavalo vai entrar, vai estar lá dentro, já vai estar lá. E quando todos estiverem ociosos, quando todos estiverem descansando, dormindo, pensando que está bem guardado, os nossos guerreiros saem do cavalo e tomam a cidade. Nós vivemos isso na nossa luta espiritual. Nós vivemos isso. Existe a tentação que vem, mas existe aquela que brota por dentro de você. E eu digo que essa é a mais perigosa. O egoísmo, o egocentrismo, são exemplos de situações que brotam por dentro da gente. A ira, que nós lemos aqui, a inveja, brota dentro da pessoa. Isso é dentro da pessoa, é o cavalo de Troia dentro da pessoa. E isto vai ganhando terreno. E se não for cortado, se não for aniquilado, isso vai crescendo dentro da pessoa. Vai se enraizando. E quando vê, a pessoa está fazendo coisas que realmente ela nem pensava que iria fazer. Mas por quê? Houve essa atuação. Vamos em frente. A palavra de Deus revela que todos nós, seguidores de Cristo, temos inimigos guerreando contra nós durante toda a nossa peregrinação na terra. Estando nós em guerra, como dito no editorial desta revista, precisamos saber contra quem estamos guerreando. Embora o apóstolo Paulo tenha dito, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse inimigo aqui é mais poderoso, hein, irmão? Nós temos uma hierarquia no mundo espiritual, mas esse aqui que age nas regiões celestiais, esse aqui são terríveis. Vocês se lembram de Daniel? A oração de Daniel, lá no capítulo 10. Daniel começa a interceder pelo povo de Israel, apresentando o pecado do povo, se humilhando diante de Deus. E isso já tinha transcorrido 21 dias que Daniel estava orando. E nada de resposta havia. Aí daqui a pouco o anjo chega e fala para Daniel: homem muito amado, desde o momento que você aplicou teu coração a buscar e a conhecer esse Deus Todo-Poderoso, a ordem saiu. Olha só, o anjo já tinha recebido a ordem, desde o momento que ele botou o joelho no chão para orar. A ordem saiu, mas o príncipe da Pérsia me segurou lá. E se não fosse Miguel, o príncipe dos príncipes, vir me ajudar, eu não estaria nem aqui agora, nas minhas palavras. Então você vê que uma luta espiritual. Uma luta espiritual. E nós hoje temos vários inimigos que lutam contra nós 24 horas por dia, irmão. 24 horas por dia. Até você dormindo, você tem uma luta espiritual. Mas irmão Elton, como? Você já reparou que tem um sonho que você tem que não é um sonho de Deus? Já repararam isso? Que você tem uma luta dormindo, e tem pessoas que nem se atentam para isso, aí levanta no outro dia, acorda, desculpe a expressão, se deitou que nem um cavalo e acorda que nem um jumento. Não se lembrou do Senhor teu Deus. Aí quando é à noite, começa a ter esses pesadelos, esses sonhos. Aí quando é de manhã, ele
conta para alguém, aí começa a rir, não sei o quê. Está numa luta. Está uma luta espiritual e o inimigo está dizendo para ele, eu vou destruir a sua vida, eu estou entrando na sua vida, e ele está rindo disso. Mas o espiritual, ele discerne isso, irmão. O homem espiritual, ele discerne essas coisas. É por isso que nós temos que nos encher do Espírito Santo. Que é para a gente estar apto para discernir o teor da batalha. O teor da batalha, eu costumo dizer, chamar campo de batalha. Por que campo de batalha? Porque toda batalha ela tem um lugar que ocorre. E às vezes o campo de batalha é o quê? É a nossa mente. Às vezes é o nosso coração. Tem vários tipos de batalha, às vezes é dentro da família. Aí vem Jesus e fala, porque os inimigos dos filhos do homem serão da sua própria casa. Por quê? Pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que vêm contra nós. Pessoas que vai, de alguma forma, guerrear contra a gente, porque nós escolhemos servir Jesus. Todos nós vamos passar por isso. Vamos em frente. Usemos a tentação de Eva como exemplo, quando se submeteu ao diabo ao deixar se influenciar pelo inimigo. Nós já vemos essa passagem ainda há pouco, tá? Então eu vou lá para o outro parágrafo da frente. Nós já lemos esse texto aqui atrás e discorremos sobre ele, sobre a tentação de Eva. Este desejo forte, conhecido pelo termo de concupiscência, uma pergunta para os irmãos aqui: a concupiscência é pecado? Oi? Não tenho medo não, pode responder. É pecado? É? Vamos ler então o que o pastor Zizi nos escreveu para nós mais à frente. Este desejo forte, conhecido pelo termo concupiscência, deve ser dominado, pois senão ele mesmo nos dominará de tal forma que passará a editar os nossos atos, gerando o pecado que leva à morte espiritual. Entretanto, ainda que o diabo nos tente em todas as áreas e as situações diversas da vida, nós temos condições de resistir sempre à tentação, não nos deixando induzir pelas suas artimanhas e pelas suas malignas insinuações. Olha só, nós temos o poder, temos força para resistir, mas quem nos dá essa força? Ela vem através de quem essa força? O Espírito Santo. Nós temos essa força, irmão. Faça uso dela. Faça uso dela. A Bíblia diz, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo e ele fugirá de vós. Por outro lado, a palavra de Deus também nos ensina que, sob hipótese alguma, podemos amar o mundo, todo esse sistema de valores que domina a sociedade, sendo muito deles divergente à vontade de Deus. Um instantinho só para a gente falar sobre isso aqui. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Vocês viram que a condição para você resistir ao diabo é a sujeição. É a sujeição. Às vezes nós queremos vencer o mal, mas sem se sujeitar a Deus. É o egocentrismo. É o homem querendo resolver os seus problemas por si próprio. E isto é um perigo, irmão. E isto é um perigo. Sujeitar a Deus. Quando você se sujeita a Deus, é tipo você ir na fonte, beber a água e recobrar suas forças para lutar. Então, para você resistir, você tem que se sujeitar. Quando você se sujeita, você recebe a força que você precisa para resistir. Se você não se sujeita, você está indo na força do seu próprio braço. E você não vai resistir a essa luta. Porque o inimigo de nossas almas, ele é sagaz e muito esperto. Vamos lá. Porque ser amigo do mundo nos torna inimigo de Deus. O mundo que não devemos amar é um modo de vida. Olha só, o modo de vida. Sem regras e cheio de pecado.
o cristão que teme a Deus precisa estar em constante vigilância para não ser influenciado ou envolvido por estes sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano. Romanos 12, 2. A Bíblia ensina: não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nessa perspectiva, dividamos os inimigos que compõem o mundo em 3 partes: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Vamos agora destrinchar cada uma dessas partes. O terceiro é o desejo da carne. Mas antes de eu abrir, da gente entrar nesse tópico aqui, para a gente terminar esta aula, eu queria abrir um parênteses aqui, para a gente falar de um assunto do momento que está acontecendo no mundo hoje, principalmente no Brasil. Os irmãos se recordam que assunto é esse? Que tem abalado as estruturas espirituais, que tem abalado o coração do povo de Deus, que o Espírito Santo grita dentro de nós por causa dessas coisas. Tem um movimento, a gente tem que falar até com cautela, né, irmão? Antigamente a gente podia falar à vontade, hoje a gente tem que falar com cautela, porque tudo hoje é processo. Mas eu, o pastor, a liderança da igreja, como responsáveis de transmitir os ensinamentos de Deus, a gente não pode deixar de falar. Mesmo que nós soframos a ferro, mesmo que nós passamos tribulações, nós não podemos deixar de ensinar a verdade ao povo. Tem um movimento chamado LGBT. Fala. Quem falou? Pode falar. É isso mesmo. Antigamente não, alguns anos atrás, eu só conhecia LG, que era a televisão que eu tinha no passado. Aí agora, aumentou esse negócio aí, a cada dia vai aumentando mais essas siglas. Aí botaram LGBTQIA+. Até a quarta, eu sei que significa sigla, mas daí para lá eu já não sei mais. E vão aumentando mais ainda. Daqui um dia vai estar um alfabeto aqui inteiro e nós vamos saber o que é. Mas o que eu quero chamar a atenção da igreja para isso? Nós lemos aqui modo de vida, na leitura que nós acabamos de ler, modo de vida. Então hoje, uma das formas que o inimigo tem usado de atingir as famílias, uma das formas que o inimigo tem usado de entristecer diretamente o coração de Deus, é mudando a natureza humana. Mas como, irmão Elton? Não que, sim, a natureza humana. Porque esta luta aqui, irmão, que a pessoa passa quando cai nesse contexto aqui, é diferente da luta que eu passo, que você passa, que todo mundo passa aqui no meio do povo aqui. Porque esta luta aqui é uma guerra ferrenha. E a pessoa tem que ter muita força de vontade para poder sair dela. Tem que buscar mesmo a Deus. Quando chegar aqui na frente, eu quero Jesus como meu Salvador, é não olhar nunca mais para trás. Porque se ela fizer assim como a esposa de Ló fez, volta de novo e pior. Eu falo isso que eu já passei, já cuidei de pessoas com essa condição na igreja. Eu passei 5 anos trabalhando com um irmão dessa forma aqui, instruindo, mostrando, dando a palavra, e quando ele começou a se firmar, se afastou de tudo aquilo,
Com 1 ano que ele estava na presença de Deus, ele foi batizado com o Espírito Santo, porque ele estava adorando a Deus na sua integridade, ele se limpou, se esvaziou. Então o Espírito Santo encontrou uma terra boa para poder entrar, para poder frutificar. E em dado momento da vida dele, o ouvido, que eu falei para vocês aqui, começou a ouvir. E quando ele começou a ouvir, começou a fazer assim, ó. Sentava no primeiro banco, foi para o segundo, foi para o terceiro, foi para o quarto. Quando chegou no meio da igreja, o alerta acendeu, eu fui chamei ele. Fulano, está acontecendo alguma coisa? O que houve? Não sei o quê. Tá? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Como sempre fiz. E ele, não, está tudo bem. Está tudo bem, não está acontecendo nada não, é impressão tua. Não sei o quê. Ele falou assim, a impressão pode ser minha. Mas o Deus que eu sirvo não vive de impressão. Ele está me mostrando que você está passando uma luta. E ele, não sei o que, nada. E foi, irmão. Não quis a ajuda, e retornou para o caminho. Só que as coisas que ele fazia antes de chegar nos pés do Senhor, aquilo dobrou, foi pior, porque a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre, né? Quando o inimigo ele volta para a casa dele, onde ele habitava, e acha aquela casa limpinha, adornada. Ele entra naquela casa, e quando ele entra, ele traz mais 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa fica pior do que ela estava no princípio. Foi o que aconteceu, e aquilo dá dó. Quem tem o Espírito de Deus chora com isso, irmão. Se entristece. Porque é uma alma que a gente luta para poder resgatar. É uma alma que a gente luta. Então a igreja tem que entender que esta luta nós passamos e nós temos que ajudar. Não importa. O que eu estou trazendo para a igreja aqui com relação a isso é que a Bíblia, ela é sucinta. Quando fala contra isso, irmão, quando fala contra essa prática pecaminosa. Quer ver? Levítico 20, versículo 13, a Bíblia vai dizer o seguinte: o homem não vestirá veste de mulher, nem a mulher veste de homem. Regra, fato. Mas o que é hoje em dia, veste de homem e veste de mulher, sabendo que Jesus usava vestido na época dele? E aí? Qual o contexto histórico? No Brasil é natural um homem andar de vestido? Não. Na Escócia é natural um homem usar saia? O contexto deles lá. Então nós temos que saber tratar isso hoje em dia. Temos que saber tratar. E a palavra de Deus ainda vai mais fundo ainda, lá em Romanos 1, 27. Quando o apóstolo ele começa a discorrer sobre a promiscuidade humana do ser humano, ele vai e lança isso aqui em vista, que é a atuação do maligno nesses últimos dias. O inimigo atuando na vida do povo nesses últimos dias. Ele vem e diz, porque até as mulheres usando o modo natural se embrenharam. Mulher cometendo torpeza. Aí o apóstolo vai mais longe, e até os homens. Me desculpa estar falando isso aqui para a igreja, porque é o contexto da nossa aula de hoje. Hoje em dia é difícil nós vermos pregações desse jeito, alguém falando disso nos púlpitos. Mas por quê? Porque nós tememos mais hoje os homens, às vezes, do que a Deus. Enquanto o apóstolo fala, importa fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Nós, às vezes, estamos recuando nisso. Mas nós temos que abrir a Bíblia e falar, porque a Bíblia está escrita, irmão. O livro de Romanos vai falar sobre isso. Eclesiastes 6, versículo 10, diz o seguinte: ele é homem, Deus o fez homem, não importa o nome que ele tenha. Olha só, irmão,
Salomão já vivendo isso na época dele. O que está acontecendo hoje? O homem está mudando seu nome. O Antônio quer se chamar Maria, a Maria quer se chamar José, não é isso? E o autor de Eclesiastes já estava vivendo isso. E ele fala isso. Não importa quem ele seja, ele é homem, Deus o fez o homem, não importa o nome que ele tenha. E ele também sabe que ele não pode contender contra o Criador. Ele fala isso. Mas vamos lá para a gente terminar aqui esse tópico aqui. O desejo da carne, irmão, é a nossa natureza terrena. A carne é a nossa natureza humana, com sua inclinação natural ao pecado. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração propenso a pecar. Veja bem, todos nós. Deus, quando ele faz a nova criatura, ele faz numa maquete, faz em cima da velha criatura. E esse texto aqui, ele diz que nós temos dentro de nós as duas criaturas, a nova e a velha. Então, em dado momento, se você não vigiar, você dá lugar à velha. Você deixa a velha sobressair. E a Bíblia nos exorta a nós estarmos vigilantes nisso, para a gente não deixar a velha criatura nos dominar novamente, porque nós vivemos novos tempos. Vivemos conceito de redimidos e lavados no sangue do Cordeiro. E isto não pode de forma alguma deixar que a velha criatura, ela brote de novo do nosso seio e nos afaste de Deus. O tópico 4, os desejos dos olhos. Nós lemos sobre os desejos dos olhos lá na tentação do Éden e lá na tentação do deserto. Nos dois episódios ele usa a concupiscência dos olhos, tanto para derrubar o primeiro homem, como para derrubar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa esses parâmetros. Um cai, o outro permanece firme para a honra e glória de Deus. Aleluia. O que seria este desejo dos olhos? Aqui que eu quero chegar na pergunta que eu fiz aos irmãos. Esta concupiscência, a concupiscência em si não é pecado. Isso é letra do autor, do pastor que escreveu a revista. A concupiscência dos olhos a concupiscência não é pecado em si, mas sim o resultado de tal atração, quando envolve e domina aquele por ela enlaçado. Todos nós possuímos desejos e cobiças específicas. Amém? Todos nós temos isso dentro de nós. O problema aqui, como a irmã falou, é o desejo desenfreado. É quando você coloca isso acima da sua razão. Quando isso supera a sua razão, é que é o perigo. Eu gosto de mocotó, gosto de feijoada, né? Adoro. Mas se não tiver como eu comer uma feijoada ou um mocotó, eu como um angu com couve. Como um angu com feijão. Como pão com feijão, como já comi muito na minha infância por causa da pobreza dos meus pais. Mas isso não ganha frente na minha vida a ponto de eu morrer, a ponto de eu desanimar das coisas da vida, irmão. Esse é o detalhe. O desejo desenfreado por essas coisas. Amém? A soberba da vida, que está aí no tópico 5, essa soberba da vida é que sobressai o orgulho humano. O que é a soberba, se não o orgulho, arrogância e sentimento de superioridade? O soberbo geralmente tem uma visão distorcida de si mesmo, achando sempre que é o melhor. Não é isso que acontece na vida do soberbo? O dele é sempre melhor, ele é sempre o melhor. Então isto é o mal que o inimigo tem usado nesses últimos dias. O diabo tem usado esses meios porque a exaltação humana
A exaltação humana, ela vai na contramão do querer de Deus. Quando nós nos exaltamos e queremos dizer que aquilo que nós temos ou somos é melhor do que aquilo que Deus tem para nós, nós entramos nessa situação do egoísmo, a soberba da vida. E isto é uma destruição para a nossa comunhão com Deus. Amém? Lá na página 18, irmão, antes da conclusão, só para a gente terminar aqui, nós vamos falar sobre um homem que usou todos os patamares da sua soberba. Esse homem foi um rei chamado Senaqueribe. Esse rei, ele pressionou o rei Ezequias de tal forma que ele se exaltava. Ele dizia: quem é o rei do céu? Quem é esse teu rei, Ezequias? Ninguém pode te livrar da tua mão. O que fizeram meus pais no passado contra todos os reis, contra todos os deuses que existiam naquela época, e ele vem trazendo isso e expõe na cara de Ezequias aquilo ali. Isso é um homem soberbo. É um homem que pensa que ele, pelo potencial dele, ele era mais do que Deus. E o resultado disso tudo é que ele é chamado a atenção pelo sacerdote Urias, e quando o sacerdote Urias chama a atenção dele, ele não gosta disso, porque ele era rei, e quando a gente, às vezes, pequenininho, né? Pequenininho, o irmãozinho, a irmãzinha sentada lá no último banco, quando vem, às vezes, chama a atenção do homem que está aqui em cima, é um problema sério, se esse homem não for espiritual. É um problema sério. Sabe por quê? Eu sei, eu tenho conhecimento, eu ganhei, Deus me deu, e você? Você não sabe nada, eu estou te ensinando. Mas só que Deus não segue essa regra. Essa regra não segue nos preceitos de Deus. Amém? Conclusão, irmão, para terminar. Como podemos vencer o mundo com todos os seus inimigos? A Bíblia nos adverte que não devemos nos conformar com este mundo, com este sistema social corrompido, que é completamente comprometido com Satanás, e por ele é influenciado. Um sistema que incentiva a sociedade a buscar o pecado. Precisamos aprender a dizer não aos desejos da carne, aos desejos dos olhos e à soberba da vida. Porque quando eu digo não a esses inimigos, me livro da sedução do pecado e de sua escravidão. Lembrem-se, não há maturidade espiritual sem batalha espiritual. Nenhum cristão cresce em Cristo por acidente ou por passe de mágica. Todavia, ao cristão é dito que corra, lute e combata contra as forças espirituais, que tentarão incansavelmente derrotá-lo e tirá-lo do caminho da completa vontade de Deus. Precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que venceu todas as forças de tentação e a sua trajetória de vida, que foi sempre na direção de fazer a vontade do Pai. Amém? Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Meus amados, as três questões que estão aqui, a primeira é de cunho pessoal, é você responder com as suas palavras. E as duas últimas, né, a gente, na próxima oportunidade, a gente responde elas do jeito aí, tá? Amém? Muito obrigado aí pela compreensão, a atenção de todos. E uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.